Boa noite, você vai ver hoje no Tarek Notícias. China diz aguardar missão da OMS a Wuhan para investigar a origem do coronavírus. A Advocacia Geral da União diz ao STF que requisição de agulhas e seringas não abrange insumos comprados por estados do Brasil. Indonésia confirma queda de avião com 62 pessoas a bordo. Autoridades anunciam operação de busca. Brinquedo despenca em um parque de diversões e deixa jovem ferida no litoral de São Paulo. Nevasca histórica atinge a Espanha e deixa pessoas mortas. Incêndio atinge apartamento de idosos na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Eu sou Tarek Lakis e está no ar o Tarek Notícias. A China garantiu hoje que está finalizando os preparativos para receber a missão da Organização Mundial da Saúde, que investigará em Wuhan a origem da Covid-19. O órgão criticou nesta semana o país chinês por demorar para liberar a viagem. A afirmação das autoridades chinesas ocorreu depois que o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ter afirmado que estava muito decepcionado com Pequim por não ter finalizado as permissões necessárias para a chegada da equipe de especialistas da organização a Wuhan. Dias antes, as autoridades chinesas se negaram a confirmar os detalhes da viagem em um gesto que mostra o incômodo do regime chinês com o tema. O país tenta se desvencilhar da responsabilidade pela pandemia que já deixou quase 2 milhões de mortos no mundo. A OMS informou que a China garantiu que permitirá uma equipe de 10 pessoas. Bom, vamos à próxima notícia. A Advocacia Geral da União informou ontem ao STF que a requisição de agulhas e seringas para a futura vacinação contra o coronavírus não abrange os insumos já comprados por estados do Brasil. Mais cedo, ontem, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, decidiu que o governo federal não pode requisitar os insumos já adquiridos pelo estado de São Paulo. Na última segunda-feira, o governo federal informou ter requisitado estoques excedentes de fabricantes de seringas e agulhas. O governo de São Paulo então acionou o STF, alegando ter sido comunicado por uma fabricante de que a União havia feito a requisição. A requisição administrativa é um mecanismo previsto na Constituição por meio do qual o poder público pode usar temporariamente bens privados no caso de iminente perigo público. O governo ainda não informou quanto vai pagar. A associação que representa o setor informou que a medida do governo federal abarca 30 milhões de seringas e agulhas. O estado de São Paulo acionou o STF para que a requisição feita pelo governo federal não afete os insumos já comprados pelo governo local, mesmo que ainda não tenham sido entregues. Ao analisar o caso, o ministro Ricardo Lewandowski afirmou que a falta de antecedência no planejamento da União não pode afetar um estado que se preparou com o devido zelo. Bom, vamos à próxima notícia. Autoridades da Indonésia confirmaram a queda de um avião hoje perto de Jakarta, na capital do país. A aeronave, um Boeing 737-500 da companhia aérea Sriwijaya Air, com 62 pessoas a bordo, sumiu dos radares 4 minutos depois da decolagem. A Marinha local informou que já tem as coordenadas do local do desaparecimento e disse que navios socorristas vão concentrar na área os esforços para o resgate. Segundo o site especializado Fly Radar 24, o avião fazia o voo 182 e perdeu mais de 10 mil pés de altitude em menos de 1 minuto, enquanto rumava à cidade de Pontianak, na ilha de Bornéu. Por volta das 4h40 da manhã, horário local, 2h40, horário de Brasília, o Boeing desapareceu. A viagem duraria cerca de 1h30. O ministro dos Transportes da Indonésia, Budi Karya, disse em entrevista coletiva que 62 pessoas estavam a bordo, incluindo 12 tripulantes. Outro oficial havia dito anteriormente que havia 56 passageiros e 6 tripulantes. Não há qualquer indício que permitia
determinar as causas. O céu da companhia aérea disse que o avião estava em boas condições. O oficial da agência de resgate local disse à agência Reuters que equipes de resgate encontraram supostos destroços em águas ao norte da cidade, mas ainda não é possível confirmar se são partes do avião desaparecido. Além disso, moradores da região disseram a um jornal indonésio que ouviram um estrondo próximo ao horário que o avião perdeu o contato. A aeronave voou pela primeira vez em maio de 1994. Aviões Boeing 737-500 têm histórico de segurança considerado excelente. Nenhuma companhia aérea brasileira com voos regulares opera esse modelo atualmente. Entre as décadas de 90 e 2000, empresas como Rio Sul e Nordeste, hoje extintas, operavam essas aeronaves. Trata-se, portanto, de um modelo bastante anterior ao Boeing 737 MAX, linha de aviões de Boeing que sofreu com 2 acidentes graves recentemente, um deles com uma aeronave da Lion Air em 2018 que ocorreu lá na Indonésia. E as tragédias levaram à interrupção dos voos com aeronaves do tipo. Somente no fim do ano passado, as autoridades de aviação começaram a permitir a retomada das operações com o Boeing 737 MAX. Bom, vamos à próxima notícia. Um brinquedo quebrou e caiu em um parque de diversões montado em Praia Grande, no litoral de São Paulo, deixando uma jovem de 19 anos ferida ontem à noite. Segundo informado pela prefeitura, a vítima foi socorrida pelo SAMU e encaminhada para um pronto-socorro. O caso ocorreu por volta das 9 horas da noite de ontem, no local conhecido como Campo da Aviação. O acidente aconteceu no brinquedo chamado Kraken, que tem um formato de polvo e faz movimentos giratórios alternando a altura, e foi um desses tentáculos que despencou com uma usuária dentro. Nas redes sociais, moradores da região e pessoas que estavam no parque afirmaram que no momento da queda, todos escutaram um barulho muito alto e se assustaram. A dona de casa, Alessandra Rabadan, de 38 anos, que presenciou o acidente, afirmou que o barulho foi tão forte que ela achou que fosse um trovão. Ainda de acordo com o relato da dona de casa, a jovem ferida foi inicialmente imobilizada e socorrida pelo próprio bombeiro do parque. Em nota, a Prefeitura de Praia Grande informa que a jovem que estava no brinquedo foi atendida pelo SAMU com queixas de dores nas costas e encaminhada também ao pronto-socorro central para avaliação médica. De acordo com a Secretaria de Urbanismo, uma equipe de fiscalização foi ao local, verificou o ocorrido e interditou o brinquedo, até que o reparo seja feito e a documentação técnica posterior ao conserto seja apresentada à Prefeitura. A CEURB informa ainda que o parque possui todos os documentos para o funcionamento em dia. A Polícia Militar também foi acionada e compareceu ao local acompanhando a ocorrência. Após o acidente, o espaço foi esvaziado e fechado. Em nota, a empresa que administra o parque, o Yupi Park, afirmou em nota que lamentou o incidente. Bom, vamos à próxima notícia. Pelo menos 3 pessoas morreram devido à forte nevasca, a maior em décadas, que atingiu a Espanha e que paralisou a capital Madrid e uma parte do país espanhol, anunciou hoje o ministro do interior do país. O aeroporto da capital Madrid, na Espanha, foi fechado e vários voos foram cancelados devido à forte nevasca. Um homem e uma mulher que viajavam em um carro morreram afogados depois que um rio rompeu suas margens perto de Málaga, no sul da Espanha, e sem teto morreu congelado na cidade de Calatayud, no leste espanhol, disseram as autoridades. Devido a esta nevasca histórica, mais forte desde 1971 na Espanha, 5 regiões do centro do país, incluindo Madrid, foram colocadas em alerta vermelho hoje de manhã. Na capital, a situação é gravíssima, segundo alertou o prefeito da capital Madrid, José Luis Martínez Almeida, em uma rede social, pedindo aos moradores que não saiam de suas casas. Os parques foram fechados enquanto os ônibus públicos e a coleta de lixo foram suspensos. As autoridades de Madrid também decidiram pelo fechamento das escolas na segunda e terça-feira. Além de Madrid, Aragão, a região de Valência, de Castela-La Mancha e Catalunha são as áreas mais afetadas pela nevasca. No total, 36 das 50 províncias da Espanha estão recebendo alertas de diferentes níveis.
Bom, vamos à próxima notícia. Um incêndio atingiu um apartamento do 6º andar do condomínio Alfa Barra, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, hoje de madrugada. No local, vizinhos disseram que o cachorro do casal morreu no incêndio. A assessoria do Corpo de Bombeiros, contudo, diz que não encontrou o corpo no local. Segundo a síndica do prédio vizinho, é a segunda vez que um apartamento na região pega fogo. Os bombeiros foram acionados para apagar as chamas por volta das 3h50 da manhã. Bom, nosso jornal Tarek Notícias termina por aqui. Se você quiser rever nossos vídeos desde a nossa primeira edição do nosso jornal, tá lá no nosso canal, corre lá. Não esqueçam de deixar aquele joinha maroto, se inscrevam no meu canal e me acompanhem também no Instagram e no Facebook. Tenham todos uma boa noite, um ótimo fim de semana para vocês, um ótimo sábado, bom fim de semana e até segunda-feira que vem em mais uma edição do Tarek Notícias. Valeu, tchau!